Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Nazareno Feitosa e vamos estar então fazendo uma palestra ao vivo junto aqui com vocês e vocês poderão formular perguntas, tá certo? Vocês poderão formular perguntas a qualquer instante. A nossa querida amiga Marina vai estar selecionando as perguntas e enviando para mim pelo WhatsApp aqui para que eu possa acompanhar as perguntas com vocês, ok? Nós vamos falar cerca de 1 hora e 10, e aí as perguntas a gente vai deixar para o final, tá joia? Nós vamos falar então sobre por que sofremos. O que é que a doutrina espírita pode nos ensinar a esse respeito? O que é que a gente pode aprender com as lições de Allan Kardec, de Chico Xavier e de muitos outros amigos espirituais sobre esse assunto? Aproveito para agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu acender essa luz aqui, isso vai ficar melhor. Fica um pouquinho mais amarelado, né? Então, vou deixar apagado aqui por enquanto. Vou acender só essa aqui de trás. Opa, assim tá bom. Então, nós vamos lá colocar aqui nossos slides e vamos começar com um poema do espírito Chico Xavier. Aliás, desculpe, a gente vai colocar um poema diferente. Nós vamos colocar um poema de um espírito amigo. Eu não sou médium ostensivo, então foi apenas uma inspiração. E esse espírito amigo, então, me acordou de madrugada. Nós despertamos com muita vontade de escrever, e aí anotamos, então, essa poesia pela inspiração. E vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo e muito menos um Chico Xavier da vida, tá joia? Então vamos lá. Ela se chama Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Era um evento festejando o aniversário de O Evangelho segundo o Espiritismo, e veio então esse poema de chofre, assim, de uma vez. Vamos só aqui anotar aqui o horário, muito bem. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. Então que o Cristo chama, o menino rivail, nome de Allan Kardec. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. Resplandece a caridade do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos perfeitos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Refúgio, humildade em consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparge a mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida
esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite do poema O Espiritismo, 160 anos de amor e luz, desse espírito amigo, ele não se identificou, pela inspiração, então aí com todo o desconto que eu já pedi para os senhores, não é? Vamos lá então. Por que sofremos? Não é? A grande pergunta, e nós precisamos realmente de respostas, não é? Tem outro poema aqui, esse é do Chico, vai ficar para uma outra oportunidade, outra palestra, né? Cada palestra vem a inspiração de usar um determinado poema, não é? Então, será que existe algum livro, filosofia ou doutrina que responda satisfatoriamente a esta questão? Por que que nós sofremos? Se Deus é bom, se Deus é justo, não é? Se Deus é perfeito, por que que há sofrimento aqui na Terra? Por que crianças sofrem? Por que crianças nascem com deficiências físicas, mentais, às vezes muito graves? Não é? Se Deus é todo misericordioso. Então, Epicuro, até na antiga Grécia, fazia esses questionamentos de maneira muito dura. Ele falava, deixa eu ver se eu me recordo agora, se Deus é bom, né? Se Deus pode, por que que ele não acaba o sofrimento, o mal no mundo? E se Deus... Então ele responde, se Deus quer, mas não pode, ele não é todo-poderoso. Se Deus não pode, mas ele quer, é o contrário que eu falei. Se Deus não quer, mas ele pode, ele é cruel. Mas se Deus tanto quer quanto pode, por que existe tanto sofrimento no mundo? Então, Epicuro questionava e ele não encontrava as respostas. Mas com Platão, com Sócrates, sobretudo, que pregavam também a reencarnação, nós passamos a ter explicações muito interessantes, não é? E a doutrina espírita vem, né, trazer a seu tempo uma série de novas informações, de novos recursos para entendermos cada dia melhor o Evangelho de Jesus e por que sofremos. Então, qual vai ser o nosso roteiro hoje? Vamos estudar por que sofremos, o novo significado da dor, falar de algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo a este respeito, o que é ou quem é o Paracleto, não é? O Paráclitos, como está em grego. Hoje nós temos muitas traduções direto do grego, o que facilita, não é, o entendimento, porque algumas palavras têm um significado mais amplo, em vez de pegar a tradução que veio para o latim, do latim, né, então para o português, é muito mais fácil, porque os evangelhos estão em grego, o original está em grego, né, o Antigo Testamento está em hebraico. Quem é o Consolador prometido? Quais são as consolações que o Espiritismo apresenta? E no capítulo que tem o título O Cristo Consolador, que é o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas mensagens do Espírito que coordenou toda a revelação espírita. É o Espírito mais evoluído da doutrina espírita, então nós temos lá várias mensagens muito bonitas e vale a pena vocês conhecerem, tá certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem, ele é igual ao Evangelho tradicional, só que o que Kardec fez? Ele pegou da Bíblia inteira quais são as passagens mais importantes. Aliás, quem é a maior autoridade espiritual, né, a ter pisado no solo da terra? Os Espíritos já haviam dito a ele que era Jesus de Nazaré. Então ele vai verificar nos Evangelhos, sobretudo, o que Jesus diz.
não o que os outros apóstolos disseram, não o que os profetas que o antecederam, muitos milênios antes, não é? Moisés viu 1350 anos antes de Jesus, aproximadamente. Então, o que que o próprio mestre nos ensinou? E ele pegou as passagens que Jesus nos disse, os ensinamentos morais. Aquelas partes, por exemplo, os atos comuns da vida do Cristo, ele não abordou neste evangelho. Também as palavras que deram origem aos dogmas da igreja tradicional, também não foi abordada neste livro, ele aborda em outro, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, não é, as questões polêmicas que deram origem às polêmicas, a esses dogmas, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, ele vai estudar os milagres, e as predições no livro A Gênese segundo o Espiritismo. Né? A Gênese, que a gente encontra, então, lá no livro, o subtítulo da Gênese, a Gênese, os milagres e as predições, as profecias segundo o Espiritismo. Então, lá vocês vão encontrar esse estudo. Nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai interpretar, junto com várias psicografias de espíritos superiores, trechos mais importantes da Bíblia, que estão, sobretudo, no Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é a essência do Evangelho, dizem todos os estudiosos, todos os biblistas, porque ali realmente nós vamos encontrar muitos ensinamentos extraordinários. Começam com as bem-aventuranças, mas não se limitam às bem-aventuranças, tá certo? O Sermão do Monte ele é mais longo. E aí Kardec vai estudar essa passagem e outras, as parábolas de Jesus. Então ele estuda os ensinamentos morais, que é a parte que não há polêmica, não há, como é que se diz? É um ensinamento moral universal. Né? O Evangelho faz essa colocação. Então, conheçam essa obra, se alguém não conhece ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os mais importantes da doutrina espírita. Então, Jesus já nos esclarece, no seu Evangelho, que a Terra é um mundo diferente. Por isso que ele vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele fala que aqui não é um lugar de delícias, não é um paraíso, a Terra ainda não é um mundo superior. E os espíritos complementam essa informação dizendo que a Terra é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, de depuração e um mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações. Expiação, também segundo o dicionário, significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Por isso que, às vezes, a situação é tão difícil. Mas na doutrina espírita, o significado mais adequado é purificação, depuração, tá? Porque a gente pode escolher evoluir não pelo sofrimento, mas pela transformação moral, ou seja, pela reforma íntima, cumprindo o que Jesus nos convida há 2000 anos, quando ele nos convidava afirmando, não é? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender, em grego, é metanoia. E metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamentos, reforma íntima, ou seja, mudança interior. E através dessa mudança, então, através do conhecimento e da nossa melhoria moral, nós não precisamos, então, sofrer essas expiações tão dolorosas. Nós podemos reparar com o mal com o bem, né? Podemos reparar o mal com a caridade, porque, como está na primeira epístola de Pedro, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, a gente pode se livrar desse sofrimento, ganhar moratórias, como ensina a mensagem Remuneração Espiritual de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Confiram depois essa mensagem Remuneração Espiritual, tá? Então, ele já esclarece, a Terra não é um mundo superior, não é? E ainda diz mais, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, esqueça um pouco de você. Você não é o centro do universo. Não seja, então, realmente, não tire Deus no centro do universo e coloque você. Mantenha Deus no centro do universo. É amar a Deus sobre todas as coisas e não a si mesmo. A gente tem que se querer bem, mas é superior de maneira primeira e mais importante o amor a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas posses também, é assim que está no original, com todos os teus muitos, né?
para que a gente coloque também até os nossos bens a serviço do Pai Celestial, porque os bens são dele, a gente é apenas usufrutuário, não é? Está usando os bens que são dele. Então ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, aceite a sua prova, aceite a sua expiação, a sua purificação. Aceite a sua esposa, o seu marido, a sua sogra ou nora, né? O genro complicado, o filho difícil. Aceite, tome a sua cruz, vem e segue. Ele não diz, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Diz? Não, ele não fala isso. Aliás, ele prometeu alívio. Chico dizia muito isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele promete o alívio, porque com Jesus o jugo é suave, não é? A lei que ele impõe é a lei de amor e de caridade, a lei dele, o jugo, que é a lei, é suave, e o fardo com ele fica mais leve, porque à medida que a gente se aproxima das leis de Deus, que Jesus nos ensinou, a gente tem uma vida muito melhor e muito mais feliz, caminhando então para mundos espirituais mais evoluídos, e a própria Terra está caminhando também na direção de ser um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então, na visão espírita, o Apocalipse, né, que é um livro simbólico e tem toda a sua interpretação adequada, né, ele mostra a redenção da humanidade desde a época lá do início, e a gente vai, então, a Terra passar para ser um mundo melhor, um mundo que não é mais de expiação e provas, ou seja, é um mundo agora de regeneração. É um mundo dos espíritos mais ou menos bons, de espíritos arrependidos, de espíritos mais espiritualizados, e aqueles espíritos endurecidos no mal já não terão mais autorização de reencarnar na Terra. E a Terra vai se tornar um mundo realmente muito mais bacana. Então, a gente tem até algumas previsões também de quando isso irá acontecer, tá? Mas vamos deixar para outra oportunidade. Então, Jesus ele não revogou a lei de causa e efeito, a lei de Talião, né? A lei de Talião que está lá no Antigo Testamento, diz Emmanuel, no livro O Consolador, ela ainda continua prevalecendo para a grande maioria dos habitantes da Terra. Aqueles que ainda não cogitaram de reparar com amor os seus equívocos, aqueles que ainda não se evangelizaram. Então, a gente vai ver essa lei se operando de maneira, às vezes, muito dura, não é? Porque a lei de causa e efeito sem, não é? A gente ter atenuado os seus efeitos. E ele, então, não veio suprimir o sofrimento necessário, mas nos orientar sobre como encontrar a verdadeira felicidade. Não veio retirar as nossas responsabilidades, nossos deveres e nos mandar somente gozar a vida, né? Não, não foi isso que ele ensinou, tá? Deixa eu só tirar aqui esse som aqui para não atrapalhar a gente, fica melhor. Modo também de não perturbe aqui no celular, esse celular é novo, encontrei. Pronto, que maravilha. Então vamos lá, né? Ele repete então a informação que já trouxemos. Causas do sofrimento. Então lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no maior capítulo, o capítulo mais importante, que é o capítulo 5º, vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. E ele vai falar que se Deus é perfeito, como nós sabemos, soberanamente justo e bom, esta é a informação que a gente tem em O Livro dos Espíritos, ou seja, não há ninguém melhor, mais bondoso, né, nem mais justo que o nosso Pai. Por que a gente está sofrendo? Se a gente não encontra a causa nesta vida atual, como Deus é o justo, ela deve estar em vidas anteriores. E aí a reencarnação vai explicar muitas dessas aparentes injustiças que nós enxergamos na Terra, né? Então nós temos as causas atuais, sim, porque boa parte, aliás, a maioria dos nossos sofrimentos, diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é da vida atual, ou seja, da nossa indisciplina, da nossa desídia, do nosso desinteresse, da nossa falta de perseverança, da nossa preguiça, da nossa intemperança, né, dos nossos excessos. A gente abusa da alimentação, abusa dos tóxicos,
do álcool, né, que é um tipo de entorpecente de droga também, uma das que mais provocam prejuízo para a humanidade, né, mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Enfim, a gente tem causas desta vida, mas temos também causas de vidas anteriores, que podem, quando a gente renasce, podemos trazer como doenças congênitas, aquelas doenças que a gente já traz na chamada genética, na hereditariedade, que nada mais é do que o cumprimento, então, dessa lei de causa e efeito, dessas questões que vêm de vidas anteriores, tá joia? E temos também doenças ou problemas adquiridos dessa vida, então, das questões do nosso próprio comportamento. A lei de causa e efeito se operando também mais cedo ou mais tarde, às vezes chega um momento a gente já está maduro para poder colher aquela questão que nós tínhamos que deixamos para trás. Temos também o bem e o mal sofrer, então é importante compreender que lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que sofrer somente não é bom, que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Como assim, Nazareno? Não entendi. É que o sofrimento, para ser agradável a Deus, é aquele sofrimento com fé, com confiança em Deus, com resignação, aquela resignação ativa, dinâmica, que nos impele a melhorar a cada dia. Enquanto que o mal sofrer é aquele sofrimento com revolta, não é? Com blasfêmias, etc., porque a gente, fruto do nosso orgulho, a gente se acha muito perfeito, muito maravilhoso, melhor do que os outros, não somos. Enfim, a gente tem que ter essa consciência. E é por isso que o Espiritismo também apresenta um palestrante muito querido aí de Minas Gerais, né? Mandar um abraço aí para todos os amigos de Minas, especialmente os de Ouro Fino que estão acompanhando. Ele vai dizer que espírita não gosta de sofrer. Não, a gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, porque ele sabe que ali é uma purificação, que é um alerta, como a gente vai ver aqui, é um motivo, que tem alguma coisa que não está correta e que a gente precisa melhorar, e voltar para a rota correta. Depende também da nossa programação reencarnatória, e temos ainda os tormentos voluntários, sofrimentos, por exemplo, causados pela inveja, pelos ciúmes, enfim, sofrimentos que a gente não precisava passar. E o sofrimento decorrente da gente procurarmos gozo dos bens terrenos, em vez das felicidades, das alegrias, dos prazeres espirituais de uma vida superior que nos aguardam, não é? Então, ter consciência disso é muito importante. Então, vamos ver aqui o bem e o mal sofrer. Poucos sofrem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, a prece é um apoio para a alma, mas não basta. É preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. E o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem, né? Então, quanto mais será mais rica a recompensa do que penosa a aflição, mais ainda. E o militar, que não é enviado para a batalha, não alcança a ascensão na carreira. Para ele chegar nas promoções, ele precisa. Então, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria, ficaria nervoso, e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Então, o espírito é que nem o concurseiro. O que é que concurseiro mais gosta? É passar em concurso, não é? Mas para ele passar em concurso tem que ter prova. Agora mesmo está tendo poucos concursos, está tendo pouca prova, então eles ficam tristes. Então o espírita, do mesmo modo, ele fica feliz, porque provas são uma oportunidade de melhoria, da gente passar nessa prova e dizer, olha, eu já tirei 10, e a gente tem um gabarito do lado, pessoal, da gente. Está lá no Evangelho de Jesus, é só seguir as respostas. Então lá, é para perdoar o maridão quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Olha, não é? Tá lá, estão todas as respostas, as esposas também, claro, né? Então veja, a gente está fazendo a prova com gabarito. E se a gente não entende muito bem um gabarito, a gente tem um gabarito comentado, explicado, como é a doutrina espírita, que vem nos lembrar tudo que Jesus houvera dito e nos ensinar muito mais, tá? Então, tem ainda os tormentos voluntários, como nós já falamos, de buscar a felicidade nos prazeres materiais em vez da paz do coração, única felicidade real neste mundo. E a inveja e o ciúme produzem intensos sofrimentos. O invejoso e o ciumento sofrem e são infelizes, não é? Enquanto que, né, do mesmo modo, o orgulhoso, o egoísta, etc., também. Tanto que Aristóteles, quando vai escrever um livro para seu filho, Ética a Nicômio,
Ele vai dizer que o homem, para ser feliz, ele tem que ser o mais virtuoso, cheio de virtudes possível. Quanto mais vicioso, no sentido de mais cheio de defeitos, de imperfeições morais o homem, menos ele é feliz. Então, do mesmo modo, os espíritos confirmam isto a Allan Kardec nesse trecho. E tem uma mensagem muito interessante no livro Jesus no Lar, do espírito Neil Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. A mensagem 31, chamada Razão da Dor. Tá? Eu não vou ler toda a mensagem, que ela é um pouquinho grande, mas eu vou resumir para vocês aqui rapidamente. Então, uma servidora chamada Raquel está questionando por que motiva a dor se convertir em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então ela está lá, né, inquieta. Mas Jesus, então, nesses encontros que os Espíritos nos revelam, são alguns encontros, não são muitos, mas que não estão nos evangelhos tradicionais, a gente ainda tem, por através de Chico Xavier, essa nova revelação, na época de Kardec não, mas na época de Chico Xavier começaram a vir, sobretudo por Humberto de Campos, tá? E também Neil Lúcio. E aí ele vai dizer que a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha que coisa, proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão. Aquele negócio que tem no escorpião, não é? O espinho, ou a garra, né? Que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda, do caminho verdadeiro. Alguns instantes escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso, como a gente tem visto tanto, né? A demasia de conforto não raro traz o relaxamento, a pessoa fica gorda, fica preguiçosa, não é? Ela se acomoda. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, né? E aí ele vai. Aí ele vai contar uma historinha. Essa historinha vai dizer que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a conta própria um homem comum desde o nascimento. Então, o que acontece? Esse anjo vai fazer tudo por este homem. Não deixa ele sofrer nada. Toda vez que enfrentar alguma dificuldade, o anjo vai na frente e resolve. Vai na frente e resolve. Só que o que acontece com esse homem? O homem que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra, a passar para os seus irmãos, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido. Olha como eu sou bacana, nunca me acontece nada de errado, não é? Eu tenho um santo forte, como a pessoa fala, não é? Mas quando ele experimentou o primeiro desgosto, o que é que ele fez? Em vez dele, né, ter resignação, ter essa tranquilidade, essa fé, o que é que ele faz? Ele ele mesmo provocou, que ele mesmo provocou esse desgosto, ou seja, ele colheu, começou a ficar revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. E aí, aflito, aquele anjo buscava tentar limá-lo, não é? Mas ele não. Só que o que aconteceu? Um anjo maior, ou seja, um espírito mais evoluído, disse: olha, deixa que eu resolva esse problema. E aí, o que, que esse anjo fez? Deixou ali, a partir dali, que ele colhesse, não é? Todas as aflições, ou seja, eu não teria mais regalias, mas ele ia colher tudo que ele fizera de errado. E aí, rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então vejam que quando a gente tem tudo, a gente muitas vezes abandona a fé, abandona o caminho correto, do esforço, do sacrifício, que é trabalho sagrado, né? Sacro ofício, e é natural assim. Eu mesmo, pessoal, quando eu não conhecia a doutrina espírita, me tornei ateu. Não conseguia entender esse sofrimento na Terra. Mas não, Deus não existe, a ciência não provou ainda, né? Como se a ciência precisasse provar, não precisa provar, Deus não precisa ser provado a rigor, e no final a gente tem um poema falando sobre esse assunto, para vocês tirarem as dúvidas se Deus existe ou não, e a gente vai perceber que eu comecei já era muito orgulhoso e comecei a ficar mais ainda. Fui ateu durante 12 anos. E ali, então, realmente eu tinha tudo, eu era jovem, não é? Tinha saúde, era atleta,
tinha meus pais, ainda os tenho comigo aqui na Terra, né, tinha minhas paqueras, tinha dinheiro, tinha um colégio, não trabalhava, não tinha preocupação, e eu tinha até cabelo, pessoal, imagine. Então, vejam que a situação realmente estava diferente de hoje, né? E aí comecei a achar que Deus não existia, né? Mas vejam que o sofrimento, eu estou falando isso, mas na verdade todos aqui na Terra experimentamos sofrimento. Os mais ricos, os mais belos, os mais poderosos, né, os mais bem-sucedidos, os mais talentosos, e até os jovens também sofrem muito. Vejam, inclusive, tem muitos jovens cometendo suicídio. Aumentou muito o suicídio entre os jovens. E a gente tem que ficar atento a isso, tá? E os jovens normalmente, as pessoas normalmente avisam. Quem fala que em suicídio pode cometer sim o suicídio. Não é aquela história, cachorro que ladra não morde. Tanto que morde o cachorro, como também a pessoa. Pode cometer o suicídio. Então, nada disso, tá bom? Tome cuidado com isso. E vamos então ressignificar a dor. Há na doutrina espírita alguns tipos de dor, de sofrimento. Tem a dor auxílio. Como assim, Nazareno, dor auxílio? É aquela dor, por exemplo, que você tem um momento de sofrimento que vem para o seu bem. Por exemplo, vamos ver aqui. Você fez aquela programação para viajar para o carnaval. Aí comprou a passagem, comprou o abadá, se for, por exemplo, lá em Salvador, e aí você programou tudo. Quando faltava assim alguns dias, uma semana para você viajar, você quebra o pé. Tem que engessar, e aí você não pode mais pular o carnaval. E aí você fica muito chateado, mas que absurdo, comprei tudo, gastei, etc, me programei todo. E às vezes aquilo foi uma intervenção divina na sua vida. Para quê? Para que você não sofresse, por exemplo, naquele carnaval, né, que é um momento de muita vigilância, muitos perigos. Você, então, por exemplo, ia sofrer um acidente, ia ter realmente uma briga grave que poderia conduzi-lo à morte, uma overdose de álcool ou de outras drogas, enfim, uma violência sexual, imagine. E aquele pé quebrado é uma dor, então, auxílio para impedir novas quedas. Ou então, por exemplo, a gente vem, passa por uma quebra financeira para poder ficar, como foi o meu caso, né? Como é que eu voltei a acreditar em Deus? Depois de 12 anos de ateísmo, uma quebra financeira, uma depressão muito grave, eu comecei a buscar respostas. Já pensava em cometer o suicídio quando conheci a doutrina espírita. E lá encontrei todas as respostas que meu coração se abre. Então, eu devo a minha vida à doutrina espírita. Então, muita gente que está perdendo a fé, é muito bom que conheça a doutrina espírita, porque nem sempre as religiões tradicionais estão conseguindo responder a todas as perguntas, sobretudo dos chamados materialistas, não é? Então, o espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Ele veio combater o materialismo. Veio provar que o que as religiões ensinam está correto, né? Todas as religiões sérias são frutos bons, elas produzem frutos bons, portanto, as árvores são boas, como Jesus ensina, pelos frutos os conhecereis. Então, a gente tem essa consciência de que a gente respeita todas as religiões. O espiritismo não é uma religião, ele é apenas uma ciência que estuda o mundo espiritual, e ele é também uma filosofia espiritualista de consequências éticas morais. Ela só é religião no sentido mais amplo da palavra, ou seja, aquilo que liga o homem a Deus, ok? Então vamos em frente. Temos também a dor e expiação, ou seja, a dor de estar no mundo de expiação e provas, como a Terra, é realmente um lugar difícil aqui. Então, quem está vivendo no mundo de expiação e provas vai ter um mundo ainda com muitas enfermidades, como a gente está enfrentando agora, vai ter, né, pandemias, vamos ter guerras, vamos ter problemas graves de abortos, por exemplo, quantos milhões de abortos que ocorrem em todo o planeta, né, causando sofrimento para as mulheres, e não somente para os bebezinhos. As mulheres também ficam com sequelas psicológicas, psiquiátricas, orgânicas e espirituais também. Então, a gente, né, então, viver num planeta como esse, que tem doenças, que tem guerras, que tem tantos problemas, tem maremotos, tsunamis, terremotos, vulcões, etc., né, secas, invernos prolongados, a gente vai experimentar dificuldades. Então, esta dificuldade, ao mesmo tempo, ela nos estimula a evoluir. Então, sobre esses problemas que estamos vivendo agora, lá no Livro dos Espíritos tem um item flagelos destruidores, lá na lei de destruição. Vocês vão encontrar lá no capítulo, no item Leis Morais, é a terceira parte de um livro dos Espíritos,
vamos encontrar nas leis morais a lei de destruição e tem o item flagelos destruidores. E Kardec pergunta, então, por que Deus, então, permite esses flagelos? E os espíritos superiores dizem que é para nos fazer progredir mais depressa. A gente alcança em pouco tempo o que levaria talvez muitos anos ou até muitos séculos para acontecer. Então, o homem diminui o seu orgulho, sentindo a sua fraqueza, e começa a buscar se espiritualizar mais, lembrar do próximo, enfim, a gente se transforma muito intelectual e moralmente, avançando muito, inclusive, também na questão da tecnologia, da ciência, da medicina, como estamos vendo agora. E, ao mesmo tempo, Kardec pergunta, mas não tinha outro jeito de fazer a gente progredir, não? Ele, sim, Deus emprega todos os dias outros meios através do conhecimento do bem e do mal. O homem é que não os aproveita. Então, a gente tem que aproveitar, não é? Então, essa dor e expiação, ela nos purifica no sentido de nos tornar pessoas melhores também, tá? De nos tornar espíritos superiores, porque à medida que a gente enfrenta os problemas, a gente desenvolve a inteligência, a paciência, a resignação, a fé, a caridade, o amor, a humildade, sobretudo, não é? Tudo são virtudes que a gente precisa conquistar, tá joia? E tem também a dor prova, como a gente já falou, aquelas provas são oportunidades para a gente evoluir. Então já dá para tirar 10 na prova, né? Vamos tirar 10 nessa prova. E a dor circunstancial também de estar no mundo de expiação e provas, como a gente comentou, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar os slides por aqui. Não, tem que voltar aqui. Muito bem. Então, quais são os objetivos do sofrimento? Nos alertar, olha, tem uma coisa errada, você está indo para o caminho errado. Nos fazer despertar, para quem está mergulhado, por exemplo, no ateísmo, do materialismo, reconduzir ao caminho correto, né? Desenvolver a humildade e a fé, nos reeducar, por exemplo, estou abusando da alimentação, né? Nessa vida, inclusive, eu vi no meu estômago e meu intestino, eles são um pouquinho diferentes, eles são um pouquinho sensíveis, não é? Se eu não posso tomar leite, eu comer pão, me dá azia, não é? Olha que coisa, tudo que é gostoso leva leite, né? Aí eu não posso, então assim, por quê? Porque certamente eu também já abusei da alimentação em outras vidas. Eu tenho um problemazinho de refluxo se eu não tomar cuidado, né? Sobretudo se eu comer chocolate com leite, sobretudo, então, etc. Então, vejam que a gente começa a aprender que tem reeducar através das consequências dos nossos atos. A dor também vem nos proteger, contenção para impedir novas quedas, às vezes a gente vem com limitação intelectual, ou não pode estudar. Por quê? Porque usamos mal da inteligência, aquele conhecimento poderia nos levar, por exemplo, a nos tornar uma pessoa pior. Purificação, e aí a gente tem a frase de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que era um dos maiores médicos que o Brasil já conheceu, de curas e de materializações luminosas, um trabalho excelente. Conheçam depois, procurem na internet, tem um documentário em que os filhos de Peixotinho e o genro, que é seu biógrafo, falam, chama Peixotinho e as Materializações Luminosas. Procurem lá, tem no YouTube, tá? Maravilhoso. Vocês vão conhecer um pouquinho da vida dele. E o Peixotinho, ele tinha asma. Apesar de curar milhares de pessoas, inclusive de asmáticos, ele trazia asma. E ele era amigo de Chico Xavier e ele sabia que aquilo era porque ele havia sido um corsário, uma espécie de pirata no passado, e tinha feito muitos irmãos desencarnarem, né, sofrendo por afogamento, por asfixia também. Então, eles traziam essa asma como uma expiação, como uma purificação. E aí, quando ele ficava, às vezes, naquelas crises, né, em que ele ficava com tons violáceos, com a falta do oxigênio, sua família orando e ele orando também. Quando terminava a crise, ele se ajoelhava, abria os braços e dizia: Bendita asma que me liberta, bendita asma que me liberta. Olha que coisa, não é? E aí ele, então, certa vez, a irmã Sheila aparece para ele e diz assim, Peixotinho, você sabe que a asma a gente não pode curar, não sabe? Ele, eu sei que a asma não pode curar. Mas a úlcera pode, porque ele já estava com úlcera de tanto usar aquela bombinha para tratar a asma. Olha que coisa. Aí os bons espíritos tratam a úlcera, dão uma moratória na úlcera por um tempo, não é? Para ele ficar curado, e ele fica então só com. Ele dá uma moratória na asma por algum tempo.
E aí ele trata a úlcera, não precisa ficar tomando o remedinho, e depois a asma volta. Olha que coisa interessante, né? Ele sabia, e bendita a asma que me liberta. Olha que visão diferente, então, do sofrimento, né? Vamos compreender. E o Chico Xavier também, que tinha aquele olho enfermo, não é? Ele mal enxergava de um dos olhos, e ele dizia que aquilo era uma bênção para ele, porque ele dava mais humildade e, ao mesmo tempo, ele aprendia a respeitar a dor alheia. E a gente aprende na questão 646 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe algum mérito no bem que a gente faz, ou seja, tem algum valor diferente o bem que a gente faz? É tudo a mesma coisa? E os espíritos superiores respondem que não, que o mérito está na dificuldade em praticar o bem. Ou seja, dar uma palestra como essa aqui, pessoal, é fácil, não é? Estamos aqui transmitindo da nossa casa, não é? Daqui a pouco eu vou dar um apoio lá com a esposa e os 2 bebezinhos que a gente tem. É fácil, é tranquilo, não é complicado estudar a doutrina espírita, e ensinar também não é complicado. Agora, ser mãe, opa, a dificuldade é maior. Se for mãezinha pobre, melhor ainda. Se for mãezinha com muitos filhos, então esta é uma missionária. E se for mãezinha de filhos com deficiências físicas ou mentais, essa realmente é um anjo de Deus aqui na Terra. Então, é mais difícil. Quando é mais difícil, maior a caridade. E eles complementam dizendo: Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão que possui do que o rico que lhe dá apenas do que lhe sobra. Olha, Jesus já vos falou disso, a respeito disso, no óbolo da viúva pobre, né? Na passagem do óbolo daquela viúva que era muito pobre e deu o seu dinheiro mesmo sem poder, sem receber nem pensão, ela não tinha pensão, passava necessidades e mesmo assim ajuda a sua sinagoga, não é? Então, que coisa maravilhosa. E, então, a gente respeitar também a dor alheia é muito importante para nós, tá? E olha que coisa interessante. Mentor de André Luiz ensinam que a doença funciona como dreno energético, como se fosse um filtro, um carvão, uma esponja milagrosa, diz o livro Entre a Terra e o Céu. Então, quando a gente tem ali as enfermidades, quando temos as nossas dificuldades, nós vamos ter ali um dreno colocando para fora todas as desarmonias que trazemos no corpo espiritual. Por exemplo, eu cometi suicídio na vida passada. Daí porque a tentação desde criança que eu tinha de cometer suicídio, porque as provas tendem a se repetir, aquelas provas não resolvidas. E aí, eu, inclusive, reencarnei com alguns probleminhas, apareceu com o passar do tempo uma hérnia na cervical, tem um líquido dentro da minha medula que é desde que eu nasci, o médico disse que é uma característica hereditária, ou seja, eu nasci com ela, então é consequência de vida passada, porque eu já me atirei de cabeça numa vida anterior. E aí trouxe também uma enfermidade. Então vejam que coisa interessante. A gente precisa lembrar. Então, o meu perispírito, o meu corpo espiritual, como fala Paulo na sua carta aos Coríntios, não é? Corpo celestial, como é que ele devia estar? Ele deveria estar todo cheio de sequela, todo machucadinho. Eu não deveria estar numa região boa no mundo espiritual. E os Espíritos Nazarenos apareceu um anjo aqui para lhe receber como filho, porque você é difícil, né? Tem que ser um anjo para aceitar lhe receber como filho. E aí minha mãezinha me recebeu, e aí olha, disseram, olha, você aceita passar por essas provas, porque você precisa se purificar, seu perispírito, olha como é que você está aí, está muito ruimzinho, você não quer ir para um lugar melhor quando sair da Terra? Quero sim, quero ir para aquele mundo superior, para aquela colônia onde se encontra a minha família espiritual, que eu amo tanto e que faz muito tempo que eu não vejo. Aí ele disse, então, vamos, você vai passar por uma enfermidade, tá? Vai passar por essas dificuldades assim, assim, assado, por uma quebra financeira, para diminuir seu orgulho, senão você vai virar ser ateu. A gente está vendo aqui que tudo indica que você vai ser ateu no futuro. E aí eu devo ter aceitado, inclusive, passar pela quebra financeira. E a gente lembra que tudo passa, e isso também vai passar, pessoal. É diferente de uma guerra. Uma guerra destrói as indústrias, destrói as lojas, destrói a cidade, destrói os hospitais. Não tem nem água potável para beber, não tem remédio, não tem mais comida. Você não tem mais pátria nem esperança. Agora é só uma enfermidadezinha. A economia já está voltando a circular aos poucos e logo a gente vai terminar esse problema, não é? Logo passa, e tudo passa mesmo. E será que Deus castiga? Não é? A gente entende quando a Bíblia fala que Deus castiga, alguns espíritos falam também nessa linguagem que Deus castiga, mas no sentido de castigar
de apenas permitir que a gente colha o mal que a gente semeou, tá? Então, ele permite que a gente se castigue. É um pouquinho diferente, como a gente poderia falar, tá? Pela lei de causa e efeito, a gente acaba colhendo. E ele deixa porque ele sabe que daquele mal vai nascer um bem maior. Né? Mas se fosse por Deus mesmo, a gente não precisava sofrer, não. Por ele, não. Não é? E então e aí vamos ver, lá na primeira epístola de João, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Edivaldo Pereira Franco, um dos maiores oradores espírita da atualidade, ele vai dizer: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? E eu acrescento: como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, não é? A ignorância no sentido de desconhecimento aí que ele falou, tá? E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Veja essa mensagem aqui, eu vou só trazer só um slide, a mensagem pensar do Espírito André Luiz, também pela psicografia abençoada de Chico Xavier, do livro Respostas da Vida, da editora Eide. Olha esse trecho. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então, vou repetir. Deus é amor e não castiga ninguém. A gente mesmo é que fica com o sentimento de culpa no mundo espiritual, sofrendo muito com aquela culpa. Porque a gente não entende a misericórdia infinita, o amor inexcedível de nosso Pai, e a gente acha que a gente precisa sofrer o que a gente fez aqueles nossos irmãos sofrerem também. E aí a gente fica, claro, com a consciência tranquila, mas não é um castigo propriamente de Deus, tá? É apenas a consequência de nossos atos. A gente age, a gente tem que colher, como Paulo fala, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá, tá? Então, olha aqui que interessante, quem quiser fotografar esse slide, vale a pena, é bem interessante, tá? Eu vou até sumir aqui para ficar maior, deixa eu colocar só o slide aqui, fica melhor, tem um trecho que dá para colocar, olha lá, ressignificando a dor. Olha, então não diga mais que você tem problemas, que você tem crises, não. Você tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, mais otimista, né? Então você vai, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, não, da nora, você fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, não é? Então a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. E tá, realmente a vida está nas nossas mãos, nossa felicidade está nas nossas mãos. Provas são oportunidades de novas conquistas, é como se fossem novos concursos para a gente fazer, para a gente ir para lugares e para condições melhores também no mundo espiritual. E a gente vai ver também a questão de agora que eu estou vendo os comentários de vocês, antes eu não estava vendo, não. Façam perguntas, tá? Façam perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas de vocês. A Marina vai encaminhar aqui para o meu WhatsApp, tá joia? Então vamos lá. Expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação de débitos, né? Doenças são drenos energéticos, já vimos, a reencarnação é um carvão, uma esponja, um filtro milagroso, a vida é um resgate para uma situação melhor. Vamos ver aqui, continua passando os slides. Também a depressão, não digo mais que vocês entrarem em depressão, digo que vocês entrem em reflexão, como o Divaldo, ou que ficam românticos. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, aqueles artistas do passado, era tudo, pessoal, tudo depressivo, só que não tinha a palavra, a depressão é uma palavra nova. E aí eles eram chamados de românticos, né? Os músicos, etc. Aí agora eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, e isso também vai passar, e acaba passando, não é que passa mesmo, é coisa curiosa, não é? Doença pertinaz, diz o livro Conduta Espírita, de André Luiz, que significa purificação mais profunda, então aquele câncer, aquela doença incurável, é uma purificação, você vai de lá, sair daqui da Terra com o seu corpo espiritual resplandecente, a gente chama de perispírito, o corpo espiritual. Obsessor, não digo mais que vocês têm inimigos desencarnados, que vocês têm encosto, como popularmente as pessoas falam, que você tem, como é que se diz, desafetos espirituais, não. Digo que você tem personal trainers espirituais, não é personal trainer, porque só quem é gente chique é quem tem personal trainer, porque eles, sem saber, estão realmente nos ajudando a desenvolver os músculos
do amor, do perdão, da fé, da resignação. Eles estão nos ajudando a buscar, não é? Deixa eu só voltar aqui os slides. Voltar a desenvolver os músculos. Então é como se fosse um personal trainer. Né? Quem foi que trouxe você para as igrejas que você frequenta, para o templo espírita, né? Para a casa de oração católica, para o templo protestante, budista? Não foi um personal trainer, eu fui assim, uma turma boa, assim, não é? E não diga mais que você fala em morte, fala em libertação, porque os espíritos também comparam a Terra, além de comparar com um lar, com uma escola, sobretudo ela é escola, com uma oficina de trabalho e também como um templo, ela é também um presídio. A gente está preso aqui, a gente não consegue sair aqui da presa, está chumbado aqui no solo, nesse corpo, mas a gente está aqui, a gente não é daqui. Jesus fala que vós não sois deste mundo, né? Senão o mundo vos amaria. Então a gente vai evoluir mais, passar mais rápido com essas questões todas, tá? Então a gente vai se libertar do presídio. Quando o ente querido falece, quando morre alguém, ele foi libertado do presídio, ele não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na Terra. E a gente que continua preso aqui fica revoltado que o outro foi embora. Vamos sofrer de saudade, vamos chorar nosso luto, mas não vamos nos revoltar e vamos agradecer, porque ele não precisa mais sofrer aqui conosco, né? É o retorno para a nossa verdadeira casa. E Jesus falou: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E umbral é o spa do espírito. Umbral é como se fosse o purgatório, já que não tem penas eternas. Então, não tem infernos eternos. Tem regiões de muito sofrimento, que seriam, podemos até dizer, infernais. Né? Tem o umbral, que seria como o purgatório, mas quando o espírito se arrepende, Deus dá uma nova chance. Pode dar até uma nova reencarnação, que é normalmente o que acontece. Então, o que a gente vai aprender que o umbral, diz o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele diz Nazareno umbral como se fosse o spa do espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, né? É uma coisa horrorosa. Então ele vai dizer, não, é um lugar que a gente vai perder os quilinhos extras do materialismo, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, do apego. A gente vai sair lá do umbral, meu filho, muito melhor. Porque purgar significa purificar. Purgatório vem de purgar, não é? De purificar. Então ele diz, a gente vai chegar numa condição melhor. Então, tudo que Deus permite é para o nosso bem. Por isso Paulo dizia, de tudo dai graças, porque esta é a vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor, para convosco. Né? Então, de tudo. Então, das coisas boas, das coisas ruins. Até do umbral, se a gente ficar ali um tempinho, é para o nosso bem, para a gente sair de lá melhor. E vamos trabalhar se a gente for para lá, não vamos ficar lá só chorando, se lamentando. Né? Vamos fazer evangelho no lar, no umbral, vamos dar aulas de estudo sistematizado no umbral. Eu já falei para minha esposa, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa bem grande escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você aqui no umbral? Eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a trabalho. Estou aqui, mas é a trabalho. Né? Mostrando lá a placa, e aí vamos fazer essas tarefas. Por que eu vou ficar lá me lamentando como ficou André Luiz 8 anos no umbral? Nada disso, né? Vamos fazer assim. E vamos lá, então. E diz o Espírito Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que as provas rudes, ou seja, aquelas provas intensas, duras, ouvir-me bem, são quase sempre indício, sinal de o fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, claro que tem uma condicional, qual é? Quando aceitas com o pensamento em Deus, com a fé em Deus, assim por diante, né? Então, lá no capítulo 6 que eu falei, a gente estava comentando agora o capítulo 5, né? No capítulo 6 nós vamos ter o Cristo Consolador, o Consolador Prometido, vamos ver as instruções, ou seja, as psicografias, tem muitas psicografias maravilhosas em um Evangelho segundo o Espiritismo, além das obras de Kardec, né, de Chico Xavier, etc. Vamos ver coisas maravilhosas do mundo espiritual, vale a pena conferir. E aí está Jesus prometendo o alívio, e promete o repouso para as nossas almas, né? Ele não promete repouso para o nosso corpo, olha que coisa. E achareis repouso para as vossas almas. Tem mais esse detalhe aí que a gente às vezes não presta atenção, né? E aí Kardec comenta que todos os sofrimentos aqui da Terra têm sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, né? Agora, aquele que simplesmente duvida, as aflições casem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Então, é muito importante ter a esperança que a fé nos proporciona. Por isso que as religiões são tão boas, não é?
e tem uma condição, então, para exercer esse alívio de Jesus. Né? Qual é a condição? É o dever de amor e de caridade. Não bastava dizer amor ou só bastava dizer caridade? Não, a gente sabe que às vezes o amor sem prática, né, não resolve. E a caridade sem amor também, se for uma caridade para ganhar voto, caridade para conquistar clientes da empresa, né, também é boa, mas o melhor é fazer caridade com amor, não é? Já estou recebendo aqui algumas perguntas aqui da Rose, do Carlos Gomes. Vamos ver aqui. Então, com o Espiritismo e o Evangelho, o fato fica mais leve. Agora, será que temos observado essa lei de amor e caridade? Muito bem. Aí o Consolador Prometido, a gente vai ver a promessa disso lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de Verdade, coincidentemente é o mesmo nome que o Espírito se apresenta a Allan Kardec para coordenar a doutrina espírita, Verdade, é o nome dele, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Né? Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, ou Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? Então, interessante a gente ver essas informações, tá? E aí, com o fato, quando ele está falando para os apóstolos, que eles conhecerão, é porque os apóstolos também continuarão reencarnando aqui na Terra, como João Evangelista, muitos acreditam que é Francisco de Assis, e tem tudo a ver com o chamado discípulo amado do Cristo, não é? Vamos lá. E aqui no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, publicado pela Federação Espírita Brasileira, tem, além do Novo Testamento, né, que aliás ele está ainda terminando as cartas e o Apocalipse, mas os Evangelhos e o Atos dos Apóstolos já está pronto, ele vai trazer uns comentários, umas inclusive traduções. Por exemplo, quando ele vai falar de consolador, a palavra que está lá em grego é paráclitos. E paráclitos é o quê? Alguém chamado ou enviado para prestar auxílio. É consolar. Consolador está perfeito para paráclito. Confortar, defensor do réu, como fosse um advogado. Intercessor, alguém que exorta, que nos instrui. Então, a doutrina espírita tem esse caráter realmente também de consolar, de exortar, de nos mostrar o bom caminho, né? De nos lembrar tudo que o Cristo houvera dito e nos ensinar ainda mais. Né? Então, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, é que o Cristo não dissera tudo, não é? E se vem relembrar o que o Cristo disse, o ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá joia? Ensina claramente, né, de maneira muito clara, traz a suprema consolação, atribuindo a causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Né? Nessa existência ou em anteriores, mostra o objetivo, mostra que os sofrimentos são crises salutares, que levam à cura, é como se fosse um remédio amargo para nos levar à cura, e dá fé inabalável no futuro, e ajuda-nos a ver as coisas do alto, né? De um modo que a gente não sofre tanto. A perspectiva da felicidade futura, né? Da paciência, da nossa resignação e da coragem de ir até o fim do caminho. E ele traz a consolação, então, pela fé e pela esperança. Aí a gente tem várias mensagens do Espírito Verdade. Como a gente vai agora para as perguntas, a gente vai deixar, né, esse momento. Para a gente encerrar, a gente vai só falar rapidamente aqui sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, pessoal. Vocês conhecem a história dele? Ele era de Minas Gerais, era de Ituiutaba. E ele era um rapaz saudável. Ele era alto, atlético, gostava muito de jogar futebol, de cinema. Ele adorava os filmes do Tarzan, o Rei da Selva. Vocês lembram do Tarzan? E ele assistia e tal. Quando chegava no espelho, no banheiro, aí ele batia no peito e dizia: Ei, Tarzan. Ele se achava o Tarzan. E um dia, para sua felicidade, ele se tornou espírita. Foi participar de uma reunião e um médium, então, trouxe uma mensagem. Olha, eu trago uma mensagem aqui, é um espírito falando, para um tal de Tarzan. E ele olhou assim e disse: Eita, é comigo, né? É comigo. E aí o Espírito disse assim: meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele então se prepara, né? Ele já sabe do que
está se aproximando, e ele vai perceber que ele vai desenvolver uma artrite reumatoide incurável, progressiva. Ele vai primeiro para as muletas, depois para as cadeiras de rodas, depois ele vai para uma cama dessas aí hospitalares, e vai ficar assim até o final da vida. Né? Ele vai ficar até os 50 anos, ele só precisa viver até os 50 anos, faz uma missão maravilhosa, porque este homem, em vez de chorar, de lamentar, de ficar com depressão, o que é que ele fez? Fundou 3 casas espíritas, um abrigo para muitas crianças carentes. Ele fazia palestras, gravava palestras em fitas cassete, em LPs, né? A voz muito bonita, cantava, declamava poesias, imitava a voz de Edivaldo Franco e tal. Eles adaptaram, então, um microfone, né, pertinho da sua boca, assim, na cama, e levavam a cama dele para todo lugar, dentro de uma Kombi, depois dentro de uma caravana, e ele viajava o Brasil inteiro, então, para dar palestras. Era uma figura. E sempre levando alegria, apesar dele sentir muitas dores, porque além da artrite reumatoide, depois de algum pouco tempo, um dos olhos tem problemas e tem que ser extraído, ele coloca uma prótese. 6 meses depois, o outro olho também se apaga, ele fica completamente cego e paralítico. E olha o exemplo que esse homem nos dá. Uma vez ele está numa rádio, e aí o entrevistador pergunta: mas, seu Jerônimo, o que é felicidade para o senhor? Não é para suas crianças, não. Eu quero saber para o senhor, o que seria felicidade para o senhor? Ele disse: meu filho, felicidade para mim seria poder me virar da cama, assim, pelo menos uma vez de lado, mas eu não posso. Uma senhora que estava assistindo o programa disse assim: olha, hoje eu iria me matar, mas depois de que tudo que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso. E adaptar até um telefone ao seu ouvido. Ele tinha insônia, não é? Dormia muito pouco, e ele então varava as madrugadas atendendo aos telefonemas das pessoas depressivas, das pessoas pensando em suicídio, e ele falando das claridades do evangelho, das luzes da consolação, falando das bem-aventuranças, de Jesus para os nossos corações, dizendo que o Espiritismo é Jesus que volta para nos trazer o Evangelho de novo, para nos fortalecer na fé, para nos ajudar a superar o materialismo. E aí, então, consolou muitas e muitas pessoas com suas palestras, com seus conselhos. Foi realmente um espírito que deixou muitas casos engraçados também. Certa vez ele vai dar uma palestra no centro espírita, chegou lá o presidente e Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? Eu estou aqui, eu vim fazer a palestra. Eles: não, Jerônimo, eu esqueci de avisar você que o auditório aqui fica no primeiro piso. E o único acesso que tem para chegar lá é uma escada em espiral aqui, ó. Tá vendo essa escada pequenininha aqui? Se a gente for levar você, vai ter que inclinar a sua cama. Se a gente inclinar a sua cama, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. E ele segue, vai brincar. Eu não quero nem ver, né? Não quero nem ver. E faz a palestra maravilhosa. Outra vez ele está no cinema, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar com os amigos! Como a gente valoriza, sobretudo agora, nesse período de isolamento, que eu prefiro chamar de recolhimento, né? Recolhimento espiritual, para a gente avançar mais ainda na espiritualidade. E ele estava lá com os amigos, já tinham apagado as luzes, o filme já tinha iniciado, e uma jovem chegou atrasada. E ela foi caminhando no escuro, não viu a cama dele, tropeçou na cama e caiu. E se levantou muito indignado. Não é possível, a todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele, para tal lugar também, até que no cinema isso é um absurdo. E qual a resposta dele? Minha filha, mas também você não para em casa, não é? Você não para em casa. Olha o que é alguém realmente evangelizado, não é? Olha alguém que conhece a doutrina espírita. E ele, então, retorna ao mundo espiritual. E Divaldo Pereira Franco, que é médio vidente, contou que encontrou com Jerônimo Mendonça depois da morte. Né? O apelido dele era o Gigante Deitado. E aí o Jerônimo aparece para ele de pé, todo saudável, não é? Bonito. E ele olhou assim, mas Jerônimo, como você está ótimo, Jerônimo. O Jerônimo disse: Divaldo, o gigante está de pé. E ele, muito brincalhão, continuou, fez brincadeira até do mundo espiritual. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. Jerônimo, mas por quê? Porque você, quando termina as suas palestras, muita gente aplaude de pé. É verdade, muita gente aplaude de pé. Mas eu era muito melhor, Edivaldo, porque eu, quando terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão, estava na cama,
tinha que sair carregado. Então, olha que alegria que este homem aprendeu com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Meus amigos, olha o que a gente deve fazer nesses momentos de sofrimento. Não é? Então, vamos agora para o nosso poema, para a gente ir para as perguntas. E quem lembrar também, como Jesus nos fala, não está escrito, vós sois deuses, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, diz o Salmo 82, não é? Por isso que ele pergunta, não está escrito, vós sois deuses? E ele também fala, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, né? Olha como ele sempre reforça a questão das obras. A fé é muito importante, mas tem que ter as obras, né? Também. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E aí o poema, então, de José Soares Cardoso, um poeta sergipano, do livro Onde está Deus? Quando você estiver sofrendo, aquele momento difícil, período de desemprego, de quebra financeira, de endividamento, enfim, de enfermidade, de um retorno de um ente querido para o mundo espiritual, esses momentos difíceis que todos nós passamos e iremos passar em nossas vidas, e nos questionarmos, onde está Deus? Vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulso o coração de Deus. Desculpa, eu esqueci de mudar o slide. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, olha aí os nossos profissionais da saúde, né? Presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica aí o poema José Soares Cardoso, a gente agradece, muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos então agora responder algumas perguntas de vocês. Vamos ver aqui com a Marina se a gente tem tempo para perguntar. Ela trouxe algumas perguntas aqui, tá? Então vamos iniciar. Aqui tem a nossa página no canal no YouTube, se vocês quiserem, tem mais de 1000 palestras lá, 1000 vídeos, aliás, né? Vários temas de palestras. Aí o nosso site, onde tem os slides, vocês podem pegar os slides no site nazarenofeitosa.com.br, todos os slides estão lá, inclusive da palestra de hoje. Tem a página no Facebook e uma loja virtual, para quem quiser adquirir CDs, DVDs, pendrives ou fazer download de palestras também, para ajudar o grupo de evangelização Chico Xavier, né, o GVIM, que é o grupo de evangelização de visitas aos menores, aos irmãos menores, que são os jovens privados de liberdade que a gente visita aqui no Distrito Federal, tá bom? Toda a renda fica revertida para lá. Vamos ver então agora os comentários aqui de vocês. E as perguntas, não é? Muita gente participando, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos lá. A Rose Pires está perguntando, Nazareno, quando puder, nos fale da pandemia do coronavírus. Que dor é esta? Bom, pessoal, a gente gravou uma palestra só sobre esse assunto. Ela chama Pandemias na Visão Espírita, os flagelos destruidores, tá?
para saber sobre esse assunto, temos que ir lá no Livro dos Espíritos, nesse item, flagelos destruidores. É a questão 737 até a questão 741. Olha, são poucas perguntas, tá? 737 a 741. O Livro dos Espíritos. Tem para download gratuito na internet, tá joia? Mas só, como eu falei ali rapidamente, é um estímulo para a gente evoluir. Deus oferece todos os dias meios, mas a gente não aproveita. E através, são provas, são exercícios de inteligência, de amor, de caridade, de resignação. E, inclusive, na questão 741, eles vão dizer que aqueles que suportarem o sofrimento sem murmurar, então tem essa condicional, sem murmurar, encontrarão larga compensação, ou seja, uma recompensa no mundo espiritual por terem suportado esse sofrimento. Tá joia? E claro que a gente aprende que nós somos imortais, nós somos indestrutíveis, nós somos melhores que o Superman, não é? Não tem criptonita para a gente também é extraterrestre, a gente também não é aqui da Terra, Jesus fala que a gente não é aqui do mundo, a gente está aqui só realmente no período de purificação, de teste, de provas para se melhorar, num intensivo, né? Então, a pandemia é como se fosse um supletivo, sabe aquele supletivo que a gente faz? Que a gente cobre 8 anos em um só, faz o supletivo primeiro grau, a gente faz em um ano, a gente cobre 8 anos em um, então é assim. É um intensivo que a gente vai, é difícil, é mais complicado, é mais pesado, mas vale a pena a gente enfrentar, tá? E vai ter, serve como ensinamento para nós e também vai servir para a gente avançar. Os espíritos também acrescentam a Kardec que o homem, através da sua inteligência, pode evitar uma parte deles, por exemplo, evitando as secas, não é? Com a irrigação, etc. Os invernos prolongados também são. Mas as pestes, como está lá escrito, que é o mesmo nome para epidemias, pandemias, as endemias também, não é? Muitas vezes, elas não dependem da vontade do homem. Então, há uma parte dos flagelos que a gente não tem como fugir, porque eles estão nos desígnios da providência mesmo, tá? Agora, é claro que a nossa imprevidência pode agravá-los. Por exemplo, ia ter uma chuva muito forte, né? E ali a gente tapou os bueiros com a poluição, a gente destruiu as matas ciliares, aquela da beira dos rios, e aí houve enchente muito maior do que era para ser. Então a gente também agrava com a nossa imprevidência, tá joia? Mas pesquisem lá direitinho e procurem no YouTube essa palestra. Nazareno, você concorda com a frase, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional? É uma maneira das pessoas dizerem, eles querem dizer o seguinte, olha, dor você vai experimentar aqui na Terra. Está numa expiação em provas, vai experimentar. Agora, cabe a você sofrer ou não, ou seja, você se lamentar, você se revoltar, você agravar o sofrimento pelo ciúme, pelo orgulho, buscando somente os prazeres, as alegrias passageiras da terra, em vez da paz de espírito, das alegrias espirituais que nos aguardam, que são infinitamente maiores, 1000 vezes maiores, dizem os espíritos, do que as que experimentamos aqui na Terra. Está na questão 865 ou 965, acho que é 965 de O Livro dos Espíritos, tá? E na 313 também fala sobre esse assunto. Então, é nesse sentido, é que a gente, muitas vezes, a pessoa fica cultuando o sofrimento, às vezes a gente se coloca também de vítima, né? Tem uma compensação, Freud falava, né, que às vezes a gente está usando ali o sofrimento para se colocar de coitadinho, como se fosse ali, não é um benefício secundário, tá? Então, tem um benefício da nossa enfermidade, a gente ser visto com outros olhos, né? Então, tudo isso está ligado ao sofrimento também. Nazareno, existe um projeto desencarnatório, um determinismo nas expiações? Tem assim, tem uma programação reencarnatória, tem um pré-determinismo, não é um determinismo propriamente, não existe uma fatalidade. A única fatalidade, diz o Livro dos Espíritos, é o momento da morte. Chegando esse momento, a gente não pode fugir dele. Então a gente só morre na hora certa, a não ser que a gente cometa o suicídio. É claro que os suicidas, na visão espírita, todos eles vão receber uma nova chance, mas eles sofrem desnecessariamente, né? Era um sofrimento completamente evitável. Eles se afastam dos seus entes queridos durante muitos anos, né? Às vezes a pessoa se mata para encontrar um ente querido e acaba... Aí é que não encontra tão rápido, tão cedo, né? Demora mais, vai encontrar mais, demora mais, né? Ele é responsável pelo sofrimento que causa aos seus familiares e amigos, muitos sofrimentos, muitas consequências, às vezes, do abandono de um pai de família, né, da sua família, né, com os filhos, sobretudo. Há muitos casos assim. Leiam o livro Memórias de um Suicida, e também
a questão de que eles vão precisar repetir as provas das quais eles fugiram aqui da Terra através do suicídio. Então, ele está tentando se livrar, digamos, da quebra financeira. Vai vir novamente e vai experimentar novamente uma quebra financeira, para ver se dessa vez consegue superar. Tá? Então, quer se livrar do problema? A viver ainda é a melhor solução. Morrer não adianta. A gente não morre. E a gente gera sequelas no corpo espiritual. Tá? Então, não vale a pena. De jeito nenhum. Tá bom? E quando quiser cometer o suicídio, liga para mim. Manda um zap, eu tenho um WhatsApp aí para atender suicídio, casos de suicídio, né, de pensamentos suicidas. Você liga lá, o DDD é 61, é 98425-0077. Né? 98425-0077, ou manda um e-mail para mim, é nazarenofeitosa@gmail.com, tá? Nesse slide não tem mais, mas tinha antes. Deixa eu até tirar esse slide para a gente ficar melhorzinho aqui. Muito bem. Obrigado, viu, pessoal, Donizete Pires, pela pergunta. E tem uma pergunta também da Elaine Nicioli. Acho que é assim que pronuncia, você me perdoa, tá? Se for Nicioli. Como proceder para que o sofrimento pela perda de um ente não nos cause angústia e, ao mesmo tempo, não afete o espírito de quem partiu? Bom, pessoal, eu acho que eu posso até colocar um videozinho aqui. Deixa eu colocar um vídeo para vocês aqui. Tem um vídeo do Chico falando sobre esse assunto. Vamos ver? Que é Chico Xavier sempre tem vídeos maravilhosos, não é? Para a gente ver aqui. Será que a gente pode chorar, não é, quando um ente querido morre? Como é que é? Vamos ver aqui. Perda de entes queridos. Eu vou colocar aqui, deixa eu só colocar o som aqui, só para garantir que vocês vão ouvir, porque eu não usei o som. Eu tenho que fechar. Não adianta não. Vou ter que colocar. Vejam se o vídeo vai tocar para vocês, tá? Deixa eu colocar o vídeo aqui. Interromper compartilhamento. Eu vou agora dar um share screen no vídeo. Cadê aqui o vídeo? Eu vejo. Por que ele não está aparecendo? Peraí, pessoal. Só estou apanhando aqui um pouquinho. Vídeo Chrome, não. Tem a janela da... não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver se essa aqui é. Não. Essa não. Estou mostrando outra coisa aqui sem querer. Bom, o que eu vou falar para vocês? Depois vocês procuram Perda de Entes Queridos. Tem no YouTube. Vocês encontram lá do Chico Xavier, tá? Pessoal, é assim, a gente tem uma palestra nossa, onde vocês vão encontrar algumas palestras muito boas na internet, sobre perda de pessoas amadas. Procurem lá, perda de pessoas amadas, Nazareno Feitosa. Tem outra também maravilhosa, da Célia Diniz, tá? Célia Diniz, procura lá, e vocês vão encontrar sobre esse assunto com muitos detalhes. Mas, só comentando o que você perguntou, para não provocar sofrimento no ente querido, Chico Xavier dizia o seguinte, que quando as nossas lágrimas não são lágrimas de revolta, de rebeldia contra Deus, mas são lágrimas de saudade, de lembrança pelos entes queridos, isso faz muito bem a eles, porque eles se sentem amados, se sentem queridos, né? E a gente poder orar por eles também, orar pelo restante da família que está sofrendo também. Mas quando aquelas nossas lágrimas se traduzem em revolta, em rebeldia, em desespero, aquilo provoca sofrimento neles, como também provoca sofrimento na gente. E a gente aprende pela questão 965 que o espírito fora da matéria é mais impressionável, ou seja, eles sentem com um impacto mais forte aqueles nossos pensamentos, aqueles nossos sentimentos de desespero, de revolta. Por isso que é muito interessante buscar o consolo, e a doutrina espírita vem trazer muito consolo nessa questão da perda de pessoas amadas, tá? Cartas consoladoras de psicografias é muito difícil, são raríssimos os médiuns que a gente tem hoje, tem alguns, inclusive, provocando fraudes. Vocês devem ter visto uma matéria que saiu numa TV de grande circulação aqui no nosso país, há algum tempo, não é? Que está sendo investigado por exemplo, e parece que alguns pegam
notícias do Facebook, das redes sociais, e montam uma carta a partir daqueles dados. Então, muita atenção, veja se os dados não estão nas redes sociais, não estão no Google, pesquise direitinho. Alguns programas também, uns sites que informam, por exemplo, CPF, número de RG, esse tipo de informação, suspeite, tá? Esses números de coisas, parece que é mais fácil pegar na internet. Então, veja se o Espírito está falando de nomes de desencarnados, tá? E às vezes nome que nem a família lembra, e vai descobrir depois que era um tio, avô, que era mãe, uma irmã da avó, enfim, que a gente teve e não conhecia, tá bom? Deixa eu ver se nós acabamos aqui. Sim, acho que acabamos as perguntas, não é? Então a gente agradece, pessoal, mais uma vez de coração, a participação de todos vocês, a atenção até agora. Agradecemos aí a Casa Espírita Chico Xavier, a querida Marina, que entrou em contato, a todos os dirigentes, que vocês possam estar, então, com Deus, que Ele nos abençoe, nos fortaleça nesse momento aí difícil, eu sei, de dor, de sofrimento, mas sabendo com a certeza que Deus é nosso Pai, que nós estamos em Suas mãos e que tudo que acontece é para o nosso bem. E a gente vai sair daqui muito melhor e retornar à casa do Pai no momento correto. A gente só retorna quando chega a hora correta, diz o Livro dos Espíritos. A gente não morre antes da hora, né? Não vamos descuidar também, vamos tomar todos os cuidados, tá certo? E ao mesmo tempo ter a certeza que Jesus está no leme e que nós estamos sob o seu comando. Que Deus os abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. Um grande abraço a todos.